Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente o Maurílio Arruda e a diretoria de eleição do INPRAP pelo convite, pela gentileza de nos convidar para estarmos aqui trabalhando uma questão que é tão importante a todos nós, que é o controle da administração pública. Eu gostaria de parabenizar todos os congressistas presentes nesse segundo Congresso Nacional e primeiro Internacional de Direito Administrativo, Eleitoral e Previdenciário Público, e em especial aos meus colegas e queridos amigos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que vem se debruçando e se dedicando ao estudo dessa intrincada questão relacionada com a administração pública. O tema que o Maurílio nos propôs foi trabalhar o controle da administração pública dentro de uma perspectiva própria, que é o Estado Democrático de Direito. Ok. É muito importante que a gente trabalhe dentro dessa perspectiva, porque o artigo 1º da Constituição da República, ele inaugura um paradigma que define todo o restante da Constituição. Está dito no artigo 1º da Constituição que o Estado brasileiro se constitui em Estado democrático de direito. Pois bem, esse termo democrático, ele qualifica o Estado brasileiro e irradia todos os valores da democracia para toda a estrutura, para toda a ordem jurídica brasileira, e em especial as instituições públicas. Todas elas têm que ter a marca indelével dos valores democráticos em todas as suas ações, e isso muda o perfil, ou define o perfil dessas instituições públicas. Nesse quesito relacionado com o controle da administração pública no Estado Democrático de Direito e a crise da democracia representativa, isso é algo realmente muito importante, porque um dos fenômenos mais gritantes, mais marcantes da sociedade contemporânea é a explosão pelo reconhecimento formal de cidadania. E esse fenômeno é um fenômeno que ocorre em escala planetária e que aqui não é diferente, mas aqui tem alguns agravantes. O agravante é que a nossa sociedade é uma sociedade ainda, uma sociedade injusta. Nós temos à margem do processo de evolução normal da sociedade uma parcela significativa da população e que está a reivindicar a sua participação, a sua inserção dentro desse espaço público-político. E isso faz com que todos nós tenhamos, dentro da ordem democrática, que aceitar e facilitar o acesso a esse espaço público-político de todos os atores envolvidos em toda a sociedade. Quer dizer, todas as representações culturais, de manifestações políticas, de manifestações diante da sexualidade, enfim, todas essas pessoas têm que estar participando e com o direito de participar, inclusive com o seu direito à diferença. O diferente faz parte desse processo. É importante lembrar que a democracia é o único sistema político que aceita o diferente. E isso faz da estrutura do Estado brasileiro um Estado pelo menos almejado, desejado pelo nosso legislador, como um espaço que admite essa pluralidade, essa diversidade. Ontem nós vimos aqui uma apresentação do hino nacional brasileiro, demonstrando parcela dessa pluralidade de uma forma tão bela. A propósito, o professor Flávio Dino ontem, eu trouxe aqui, fez uma referência ao noticiário, né, dos jornais de ontem, e lamentavelmente trouxe notícias que angustiam a todos nós e que entristecem a todos nós. Entretanto, hoje nós temos uma boa notícia para comemorar, né? A nossa querida procuradora do Estado de Minas Gerais, Carmen Lúcia Antunes Rocha, foi aprovada com louvor na sabatina da Comissão de Justiça do Senado Federal e será a segunda mulher a integrar a mais alta Corte de Justiça do nosso país. Isso é motivo de orgulho e de júbilo para todos nós, né? O noticiário dos jornais na internet, eu chequei hoje de manhã, fala que na realidade ela não foi sabatinada, como de resto, nenhum dos candidatos são sabatinados verdadeiramente aqui no Brasil. Isso é um lado lamentável. Mas o que de bom aconteceu é que, na verdade, todos os membros da Comissão de Justiça foram boquiabertos, né, com a irradiante exposição e o brilhantismo da exposição, da defesa que foi proferida pela nossa professora Carmen Lúcia Antunes Rocha. Gente, há algumas questões que são fundamentais a gente trabalhar. Uma hora não é suficiente para a gente trabalhar o controle da divisão pública na dimensão que o tema merece. Nós estamos trazendo aqui alguns vetores, algumas questões que são fundamentais, que não podem passar despercebidas, para que a gente possa trabalhar e depois, no momento do debate, nós vamos estar, então,
retrabalhando as questões mais fundamentais. O Brasil é uma federação extremamente complexa e provavelmente não há similar no mundo de uma federação tão complexa quanto a nossa. Por que dessa complexidade toda? O Brasil é o único ente do mundo que tem 3 níveis absolutamente autônomos entre si. A União, 26 estados mais Distrito Federal e mais 5.562 municípios que estão ofertando ao conjunto da nossa sociedade todo um cipoal de normas e criando uma complexidade normativa que cria um dificultador enorme para a execução de todo esse processo. Mas, pois bem, esse é o arranjo institucional que nós temos. E dentro desse arranjo institucional, nós temos ainda um problema a ser enfrentado. Essa crise da democracia representativa, que de resto ocorre no mundo inteiro. Houve ano passado uma greve na Alemanha, uma passeata na Alemanha, não uma greve, uma passeata da população alemã, reivindicando maior pluralidade, porque a alternância de poder estava revelando uma continuidade de ações políticas. Até parece copiado daqui, né? Quer dizer, houve uma alternância de poder e, entretanto, as políticas públicas continuam exatamente iguais. Há uma necessidade de pluralidade, de pluralismo político. Nós precisamos apresentar alternativas para a população, para que eu possa me definir se eu sou de fato de tal partido ou de outro partido. Eu tenho que ter uma clara opção ideológica ofertada pelos políticos para que nós possamos exercitar bem, né, toda essa condição política que é uma marca indelével do ser humano. Pois bem, acontece que todo esse agigantamento, toda essa pressão pela pluralidade, preocupação do espaço público político, faz com que essa representação se esgarce, esse tecido se esgarce. E, mais do que nunca, surge o momento em que as pessoas desejam participar. Eu não quero mais apenas ter representantes meus nos parlamentos, né, municipal, estadual e federal. Eu quero participar. Então a democracia participativa começa a campear, junto com a democracia representativa, a ocupação desse espaço público. E esse fenômeno da participação, ele se dá não apenas na esfera política, mas também na esfera do controle. E o controle que nós estamos cogitando aqui é o controle mais amplo que existe da administração pública. E olha, nós vamos falar de uma série de controles, e o que de mais verdadeiro, de mais concreto que nós temos na nossa sociedade é que há falta de controle. Que toda essa estrutura de controle não é suficiente. Há uma insuficiência no sistema de controle a despeito de toda a complexidade desse aparato. Nós estamos falando do controle interno da administração, do autocontrole. Nós estamos cogitando o controle legislativo, que é o controle político. Nós estamos cogitando o controle do judiciário, que é o controle jurisdicional. Nós estamos cogitando também do controle exercitado pelo próprio Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, que exerce o controle externo da administração pública. Nós estamos cogitando também do controle processual. Nós temos diversos instrumentos processuais para que haja um controle da administração através de mandado de segurança, ação civil pública, habeas data, né? Há uma série de mecanismos disponíveis para a sociedade. Nós temos o controle da democracia semidireta, que já está sendo exercitado nesse país, graças a Deus, né? Do plebiscito e do referendo. Recentemente nós tivemos as 2 experiências no país. Espera-se que consiga se fazer muito mais. Essas consultas diretas à sociedade são um fenômeno que ocorre em todos os países civilizados do mundo. E mais do que isso, finalmente, o controle democrático da administração pública. O controle democrático, que é algo que ainda passa despercebido, está às nuvens para a grande maioria da população brasileira, é algo que ocorre em todos os países civilizados do mundo. E eu estou usando a expressão controle democrático uma definição muito clara, muito precisa, porque grande parte dos nossos juristas e dos nossos cientistas políticos, ao trabalhar esse fenômeno, costumam equivocadamente atribuir a essa participação o controle social. Qual a diferença do controle social para o controle democrático? Em tese, na prática, não haveria diferença nenhuma. A diferença é muito mais de morfológica do que semântica. Porque o controle social ficou muito definido, muito enraizado na sociologia do francês Émile Durkheim, que é o controle da sociedade sobre o cidadão. É o controle que o patrão exerce sobre o empregado, é o controle que o pai exerce sobre o filho. É este controle que está relacionado com o controle social.
que mais tarde, Michel Foucault veio denunciar como o controle da sociedade panóptica, o controle daquela sociedade do Big Brother, uns controlam os outros. O controle democrático, diferentemente do social, é o controle da sociedade não sobre o cidadão, mas sobre o aparelho estatal, sobre a estrutura estatal de poder. Então esse controle democrático é o controle que a sociedade exerce sobre o Tribunal de Justiça, sobre o Tribunal de Contas, sobre a Assembleia, sobre as câmaras municipais, sobre o prefeito, o governador, o presidente. Só que a nossa sociedade tem uma dificuldade enorme para se estruturar para realizar esse controle. E por quê? Na sociedade, as pessoas, uma parcela significativa da nossa sociedade, está lutando por um prato de comida. Que tempo que ele vai ter para se organizar politicamente para saber que o controle democrático é algo exercitável no dia a dia? Ano passado, num seminário chamado Constituição e Crise Política, realizado pela Procuradoria da República em Minas Gerais, em setembro do ano passado, o ex-ministro Carlos Mário da Silva Veloso nos trouxe números impressionantes sobre essa gravidade do quadro que nós vivemos no país. Quem anda pelas ruas de qualquer grande centro brasileiro sabe disso, é só olhar para os morros, estão vendo inúmeras favelas transbordando, e aquilo que era algo que deveria indignar a todos nós cotidianamente, está começando a virar uma coisa corriqueira, está passando, aquilo que deveria ser motivo de assombro, já passa assim, não é normal essa favela, não. Desde que eu nasci dessa favela aqui, está só mudando, mas a favela já existia, então não há grandes problemas, Mas ele trouxe uns números impressionantes. Dos 122 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar na última eleição, 8 milhões eram analfabetos integrais. 21 milhões analfabetos funcionais. Funcional é aquele que não cursou pelo menos 4 anos de escola. E 41 milhões eram pessoas que não conseguiram concluir o ensino fundamental. Ou seja, 70% da população brasileira não teve acesso ao ensino fundamental. E isso é grave, quando a gente cogita de organização da sociedade para controlar o aparelho estatal. Nós falamos daquilo que é uma idealidade, mas a realidade nossa é extremamente grave. E isso faz com que nós todos da administração pública brasileira, seja um vereador, um prefeito, um técnico do Tribunal de Contas, ou um membro do Tribunal de Contas, um desembargador, um juiz, um promotor de justiça, um deputado federal, estadual, senador, pouco importa. Qualquer um que esteja na estrutura administrativa do país tem uma responsabilidade adicional, que é a responsabilidade por tentar efetivar todos os fenômenos da democracia almejada pelo nosso Constituinte e que se irradia pelo texto da Constituição e fazer com que isso seja uma realidade e não uma miragem para a realidade brasileira. Essa complexidade da estrutura da Federação Brasileira se deu, acredito eu, talvez até por alguns equívocos cometidos, e é interessante a gente estar falando de equívocos, equívocos cometidos com da estrutura da nossa federação. Só que hoje é muito fácil criticar, Quer dizer, mais de 100 anos depois de estruturado isso, é fácil você falar, talvez Rui Barbosa tenha cometido talvez um engano ao copiar o modelo norte-americano, e foi uma cópia, porque havia o quê? Um encantamento do mundo inteiro com relação à nova sociedade que surgia na América do Norte. O modelo europeu era um modelo absolutamente absolutista, uma redundância, mas enfim, quase praticamente todos os países europeus ainda viviam com as cortes nababescas, seus reis, seus príncipes, lá fora, e enfim, os Estados Unidos, aquelas pessoas, aquelas famílias que saíram da Inglaterra e foram criar condições novas para viver na nova terra, estabeleceu uma ordem de Estado jurídico completamente diferenciada do modelo europeu, do modelo continental e do modelo anglo-saxão. E o que acontece? Eles criaram para eles uma estrutura que encantou o mundo. E Rui Barbosa, quase um século posterior ao criar a estrutura da Federação Brasileira, copiou esse arranjo institucional. Copiou o arranjo institucional. Nós copiamos o republicanismo, copiamos a federação e copiamos o presidencialismo. Todos esses 3 modelos dos Estados Unidos. Só que copiar arranjo institucional é fácil. Mas copiar a história de um povo você não copia. Essa é própria de um povo apenas.
vivida e experimentada por eles e não por nós. Então, esse é um equívoco em relação a essa estrutura. E por que é um equívoco em relação a essa estrutura? Nossa federação é extremamente complexa, cara, custosa. E Luiz Gama Martins diz, comumente, quase todos os seus livros afirmam isso, e quase todas as suas palestras, ele reafirma o que eu vou dizer para vocês. A Federação Brasileira não cabe dentro do seu PIB. Essa estrutura complexa que está aqui é extremamente onerosa para o Estado brasileiro. Extremamente onerosa. E isso gera um dificultador a mais em relação a todos os graves problemas que nós já temos para administrar. Uma coisa importante que surge sempre em momentos como esse é a questão relacionada com o Pacto Federativo. Nós temos aqui diversos representantes da esfera municipal, sejam prefeitos, vereadores, servidores públicos municipais, e a questão do Pacto Federativo, que aliás a nossa querida professora Carmen Lúcia Antunes Rocha, no tempo que esteve na Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, trabalhou essa questão juntamente com a Isabel Derzi, né, no governo junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando o Pacto Federativo. E ao questionar o Pacto Federativo, questionaram também sobre o ângulo, sobre o aspecto, sobre o prisma da questão tributária ou fiscal. E isso é grave. É grave porque o bolo tributário é um só. Quando o município reivindica, e eu não estou discutindo a legitimidade de reivindicar, acho que é legítimo sim, reivindicar um aumento da parcela percentual do Fundo de Participação dos Municípios atribuído aos nossos municípios, é sabido o seguinte: se o bolo é um só, se vai aumentar 1% para eles, alguém vai ter que ceder o montante de numerário que será repassado aos municípios. Só que no Brasil, nós não temos, na realidade, esse desprendimento dos entes da federação para abdicar de uma parcela em benefício de um outro importante ente da federação. Não. Quer aumentar o de cá? Aumenta. E eu não perco nada. Então o que vai gerar? Aumento de carga fiscal. Não é mágica, é aumento de carga fiscal. E a carga fiscal brasileira só aumenta a cada ano. A cada ano. Esse é um processo contínuo e que nós não sabemos onde vai parar. Porque hoje nós já estamos alcançando, pelas cifras oficiais, 38% de carga tributária em relação ao PIB. Isso é elevadíssimo. Você tem uma ideia do que significa isso? Os países anglo-saxões, os países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca, esses países são os que mais taxam a sua população, os que mais tributam a sua população, em torno de 40% a 42% do PIB nesses países. A única diferença é que lá, do nascimento ao funeral, o Estado supre o cidadão com absolutamente tudo o que ele necessita, diferentemente do Estado brasileiro. Né? Essa carga tributária, essa virulência tributária de 3 entes disputando um naco de osso, só que tem um detalhe: esse naco de osso, por um acaso, somos nós. Né? Somos nós. Essa virulência com que o Estado procura abocanhar esse naco de osso cria para todos nós uma insegurança enorme. Quem, em sã consciência, não gostaria de estar quites com o fisco municipal, estadual e federal, pagar todos, integralmente todos os tributos que lhes são imputados? Qualquer um de nós, com certeza. Mas essa virulência com que o Estado tributa o cidadão cria o que Ives Gana e Sacha Calmon Navarro Coelho chamam de uma descarga tributária, onde você busca retirar recursos das famílias e das empresas para entregar para as burras do Estado. E o Estado faz com os nossos recursos o que nós já estamos cansados de saber que faz, ou não faz, né? Ou não faz. Um problema sério que está relacionado com isso: existe um tributarista francês chamado Teacher. Ele diz uma coisa que ele falou isso há uns 20 anos atrás e continua de uma atualidade impressionante. Ele diz o seguinte: os paraísos fiscais só existem porque antes deles existem os infernos fiscais. E o Brasil é um inferno fiscal, que faz com que a sonegação seja da ordem de 50% de toda a carga gerada pelo conjunto da sociedade brasileira. E isso cria um despropósito enorme da nossa organização política. Então, o Pacto Federativo, relacionado com esse tema, a reforma tributária que está no Congresso Nacional, nada mais é
do que uma alavancagem de recursos para os entes da federação. Jamais uma equalização, uma reorganização dos nossos tributos para trazer uma maior, um melhor sentido, um melhor significado, né, para toda a estrutura tributária que nós temos no país. O grande problema que nós temos no país, esse é um problemão que nós temos no país, chama-se dívida pública, que foi irresponsavelmente aumentada e elastecida ao longo de décadas e décadas de desgoverno, onde os nossos representantes tomaram empréstimos interno e externo em nosso nome, né? Em nosso nome, e fizeram muito pouco de política pública com esses recursos. Hoje, esses são os dados mais recentes, deve sair agora, semana que vem, os dados relacionados ao mês de abril de 2006. Em março, 31 de março de 2006, a nossa dívida pública de 1,021, na verdade é 1,021 trilhões de reais, comprometendo 51,7% do PIB brasileiro. Isso, o centro da questão relacionada com essa dívida pública aí, é esse item que está logo abaixo. O superávit primário, que a gente cansa de ouvir falar e ver nos jornais todos, está relacionado com o quê? O que é o superávit primário? É a busca de recursos necessários para o pagamento da dívida pública, o serviço da dívida pública. Ocorre um problema grave no país com relação a isso, porque nós estamos fazendo superávit primário sempre, há vários e vários anos, a mais de 4% do PIB. Ano passado chegou a 4,65% do PIB. O que ocorre? Aliás, 4,84% do PIB. O que ocorre? Isso, ainda assim, é insuficiente para o pagamento do serviço da dívida pública, que está ali montado em 93,50 bilhões de superávit primário, mas o serviço da dívida custou aos cofres nossos, né, os cofres brasileiros, 155 bilhões de reais. Então, o que acontece? Aquela discussão que teve ano passado entre Dilma Rousseff e Antônio Palocci era uma discussão que deveria ser travada em todos os cantos da nossa federação, do nosso país. Porque essa discussão é simplesmente fundamental. Qual é o montante que eu vou destinar para recursos para pagamento da dívida e qual é o montante que eu vou assegurar para garantir um mínimo de educação, de segurança? Aí o problema de segurança grave do país, mas ele não se dissocia, ele é apenas mais um dos elementos da gravidade do nosso quadro. Segurança pública, mas a saúde brasileira vai mal, a educação vai péssima, e não é de hoje que ela vai péssima, não é esse governo, não. Isso é um fenômeno que nós precisamos discutir em escala nacional para verificar onde são as prioridades, qual é a prioridade do nosso governo. Essa não é uma decisão de gabinete, não. Essa é uma decisão, é uma política de nação. Nós precisamos nos definir como nação e dizer quais são as prioridades do nosso país, como que nós vamos responsavelmente enfrentar essa questão aqui. Mas não podemos abdicar em momento algum de assegurar um mínimo de condição e dignidade da pessoa humana. Aliás, esse ponto de dignidade da pessoa humana também está no artigo 1º da Constituição Federal, foi tema ontem de abordagem da Carmen Lúcia Torres Rocha no Conselho de Justiça do Senado, onde ela tratou que nas decisões, nos julgamentos, nos feitos que estiver a cargo dela, ela sempre vai dar, ela é discípula de Paulo de Carvalho, né, Maurício? Ela sempre vai dar esse caráter humanista às suas decisões. Isso é um compromisso que ela assumiu ontem. É interessante, Arthur Vigílio da oposição, Pedro Simon, todos da oposição se derramaram de elogios a essa postura dela. Pois bem, esse é um tema para reflexão e que nós precisamos, a cada um de nós, na nossa instância de trabalho, criar mecanismos, ou pareceres, ou estudos, publicações, entrevistas, diálogo com a sociedade, audiências públicas, enfim, criar toda a ordem de mecanismos para que a gente possa pôr isso na pauta do dia. Nós precisamos discutir isso. Mas quem vai discutir isso não é só o gabinete da presidência lá com o Palocci e com o Dilma Rousseff, não. Somos todos nós. Nós precisamos cobrar dos nossos representantes. Aliás, um hábito que eu adquiri, um hábito que eu adquiri já de uns bons anos para cá. Eu tenho e-mail do vereador que eu votei nas últimas eleições, do deputado federal, estadual, prefeito, eles adoram caminhar e-mail pedindo voto, né?
Então eu retribuo e-mail cobrando. Eu sou apenas uma pessoa. Nós precisamos tentar fazer isso em escala nacional. Se todos fizerem, todos cobrarem dos nossos administradores, eu acho que alguma mudança benéfica nós vamos ter. Por um acaso, não vou citar nomes, o vereador que eu voto nele já há um tempo, sou amigo pessoal dele, eu venho cobrando sistematicamente dele, em razão de ser professor na área de direito financeiro, a audiência pública orçamentária na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E ele tem sido responsável pelas últimas audiências públicas para discutir orçamento de Belo Horizonte. E tem acontecido coisas interessantíssimas nesse campo. Aqui em Belo Horizonte, a última audiência pública que eu participei foi para discutir a LDO de 2006 de Belo Horizonte. Então eu estive lá na Câmara Municipal, uma lotada, transbordando de pessoas, e interessante, líderes comunitários, lideranças comunitárias. Isso é muito importante. Mas, acima de tudo, me chamou a atenção, na galeria, 4 turmas do Colégio Santo Antônio de Belo Horizonte estavam lá. Aqui me chamou a atenção, e eu perguntei a uma professora, mas isso faz parte hoje de uma política de escola. A escola hoje vai visitar a Câmara Municipal para mostrar aos nossos alunos o que se passa dentro de uma Câmara Municipal, visitar o Tribunal de Justiça, visitar o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, para que os nossos alunos tenham uma noção da estrutura política em que nós estamos inseridos. Você fala de Tribunal de Contas, ninguém sabe o que é Tribunal de Contas. Você fala de Tribunal de Justiça, de um desembargador, de uma atuação, não faz a menor ideia do que faz um desembargador, né? Enfim, conhecer essa estrutura faz parte da construção da nossa cidadania. E só se faz isso, só se percorre esse caminho, através de altíssimo investimento em educação. Não há outra saída. A administração pública brasileira, ela é muito ferrenhamente entranhada, né, nessa questão relacionada com a burocracia. A burocracia que Max Weber apregoou quando ele estruturou a administração pública, né, quando ele concebeu a organização do aparato público. E é interessante a gente perceber o seguinte: a coroa portuguesa, por exemplo, instalada aqui no Brasil, tinha inúmeras propriedades, inúmeros bens, mas você não tinha cadastro, você não tinha quantificação de nada, você não tinha nenhum levantamento, né, sistematizado de quantos servidores você tinha, quanto que se gastava. Gastava-se simplesmente. Deu. Você não tinha uma sistematização de quais são os bens incorporados à coroa portuguesa aqui no Brasil. Tudo isso sob a ótica, sob a perspectiva da burocracia de Max Weber, que não vamos confundir a burocracia de Max Weber com a burocracia que nós temos hoje. Inclusive, essa palavra tem uma carga pejorativa, né? É burocrático no sentido de uma coisa que é enterrada, que não anda. A ideia não era essa. A ideia era de sistematização, de organização da estrutura administrativa do aparelho estatal. Mas a nossa, ela desvirtuou desse conceito. E ao desvirtuar desse conceito, ela caiu, resvalou numa outra esfera completamente diferente, onde nós temos nepotismo, né, patrimonialismo e toda a ordem de mazelas que vem junto com esse processo. É extremamente formal. Nossa administração é essencialmente formal, é impressionante, né? Legalista e positivista. Eu lembro que o professor Paulo de Carvalho falava permanentemente, às vezes em encontros do Tribunal de Contas, mas se referindo à administração pública em geral. Nós temos um apego, né? Um apego impressionante ao pegar o carimbo e bater o carimbo em cima do processo e assinar. As pessoas vibram, né? Esse ato formal de tudo ser carimbado, de tudo ser decisões tipo McDonald's, peça pelo número, né? Eu tenho que dar um parecer sobre um determinado processo, vou no computador, não, é recurso de tal, o número 2 é outra modalidade de recurso, o 3 dispensa de licitação, o 4 é elegibilidade, é tudo padronizado. Há diversos fenômenos da administração que são passíveis de padronização, sim, e até desejável que se padronize determinados comportamentos, determinadas atitudes. Mas padronizar, por exemplo, contratos, que são absolutamente distintos. Contrato para a compra de um projetor multimídia como esse, exige uma série de elementos. O contrato para a compra de cadeiras comércio de cá é completamente diferente. Mesma coisa, vamos falar do edital de licitação. São elementos completamente distintos um do outro.
Então eu devo largar a preguiça de lado e me dedicar, me debruçar a elaborar um edital, que é a fase interna da licitação e que é fundamental, e 90% das irregularidades da licitação, vamos tirar a parte de corrupção, irregularidade formal, 90% das irregularidades formais em licitação estão na fase interna, por má adequação do objeto. Eu não defino o objeto com clareza, estou pegando do padrão. Até recentemente eu já vi edital padrão de uma grande organização do Estado de Minas Gerais, não tem muitos anos, padrão para a compra de poltronas. Pegaram lá para preencher, tinha as lacunas em branco, você sai preenchendo, não tem cabimento uma coisa dessa. Quer dizer, nós precisamos nos afastar dessa condição burocrática, extremamente formal, legalista e positivista, para uma administração onde se busca uma consensualidade maior, onde se busca um trato procedimental mais adequado. Do que nós estamos falando é no caso concreto que eu defino de uma série de parâmetros. Nós temos uma tendência, os operadores do direito principalmente, têm uma tendência terrível de achar que nós precisamos ter lei para tudo. Onde é que está a lei? Eu quero a lei. Sem a lei eu não consigo definir isso aqui não. Não precisa essencialmente ter a lei. Nós podemos ter, na estrutura normativa que nós temos princípios. Nós temos princípios e regras jurídicas. Eu posso estar aplicando, trabalhando com princípios. E nós precisamos compreender que existe colisão. Nos momentos de colisão do princípio, uma regra, como é que eu defino? É no caso concreto que eu trabalho isso. O direito é essencialmente argumentativo. E uma coisa importante, o direito não é privativo da classe daqueles que tiveram a oportunidade de cursar um curso de direito. Nós temos um dos grandes juristas do mundo, Peter Hegel, tem uma obra-prima chamada A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Do mesmo jeito que eu posso interpretar, qualquer um de vocês que estão aqui pode interpretar a Constituição. No final das contas, vai prevalecer o quê? Aquilo que um grande jurista americano, talvez o mais influente jurista americano sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, diz que é a força do melhor argumento. É isso que vai prevalecer. Tribunal de Contas não paira nem acima nem além da ordem jurídica, não. Nós não temos a verdade falada, a verdade pronunciada, não. Nós temos sim o poder de examinar os feitos e decidir sobre eles. É a única versão, é a única interpretação possível? Não, definitivamente que não. Nós precisamos abandonar definitivamente a síndrome de Abdullah que bate sobre grande parte dos nossos operadores. Síndrome de Abdullah, para quem não conhece, é um fato interessantíssimo, uma situação histórica, que parte dela está na Bíblia. Diz que Maomé, quando estava citando o Corão para Abdullah, que era o escrevente, num determinado momento, ele estava lá relatando, recebia a primação divina, o Corão, e passava para o escrevente do Abdullah. Num determinado momento, deu um lapso de memória nele qualquer, ele não pôde fazer uma conclusão de uma determinada frase, e Abdullah, que estava ali escrevendo direto, vai e sugere a conclusão. Pá, e aí Maomé, é isso mesmo, está correto. E Abdullah vai e se insurge. Não, perdi a fé, perdi a crença. Aquilo que eu achava que tinha a capacidade de receber por emanação divina todas as profecias divinas, me diz agora que eu, ao dar uma sugestão de conclusão de uma frase, está correto, eu não tenho esse poder. Eu não tenho a palavra divina, eu não tenho a palavra autorizada a dizer a verdade. Se é a síndrome de Abdullah, qualquer um aqui, se for argumentativo, tiver forças argumentativas, pode levar esses argumentos para um processo, para um parecer, para um estudo. Nós não podemos ficar achando que todas as situações do mundo da vida serão definidas por uma regra jurídica específica, aquela pontual. Isso não existe. Existe para vários casos, para inúmeros outros, não. A complexidade do mundo da vida é muito maior do que as ofertas que o mundo jurídico normatizado nos oferece, ou positivado nos oferece. Então nós precisamos perceber que nós sim, temos capacidade sim, basta que cada um de nós nos debruce, dedique ao estudo do fenômeno jurídico.
e passemos a trabalhar com ele, dentro das possibilidades, todas as possibilidades que todos nós temos.